Partida que aconteceu entre o grande mestre Iago de Recife, Pernambuco, né? E o Eric Feitosa de Paulo Afonso. Essa partida ocorreu numa simultânea do Memorial Ruth Cardoso, que aconteceu em Juazeiro da Bahia em julho de 2019. A simultânea que foi na sexta-feira, e no sábado teve o torneio FIDE com aproximadamente 100 jogadores de vários estados do Brasil. E a presença do chileno Jaime Peralta e do uruguaio Weber Paiva. E o Iago, ele foi o campeão do torneio FIDE rápido Ruth Cardoso. Então aqui eu vou começar a partida. E a partida ela começou com C4, né, que é a abertura inglesa. O Iago ele joga C4, e o Eric Feitosa ele teria algumas possibilidades aqui, né, de começar com E6, com E5, cavalo F6 e C5. Ele optou então para começar o jogo com C5, né, e seguiu então cavalo C3, e depois de cavalo C3 segue o lance cavalo F6, e depois de cavalo F6 jogou G3, né? O Iago joga peão G3, o Eric ele joga peão G6, né? O Iago joga bispo G2, o Eric joga bispo G7, o Iago joga peão B3. A ideia do peão B3 já que é fácil de identificação. A ideia é tentar colocar o bispo B2 e deixar o bispo aqui protegendo esse fianqueto, né? E nesta posição o Eric fez um pequeno roque. O GM joga bicho B2, e aí D6 foi jogado pelo Eric, né? Nessa posição aqui também é possível jogar cavalo F3, só que o Iago optou por jogar E3 para depois jogar cavalo E2, né? Então agora joga E3, o Eric joga cavalo C6, e depois o Iago joga cavalo E2, seguido do lance torre de AB8, né? A ideia do Eric de torre de AB8 é simplesmente já tentar produzir um ataque aqui na ala da dama, né? Então é por isso que torre de AB8 foi jogado pelo Eric. Então agora o GM Iago joga D3, né? O Eric joga bispo D7, seguido de dama D2. Dama D2 do Iago não quer dizer que ele vai rocar grande, né? Ele posicionou as peças da forma que ele achava melhor. E aí a ideia dele era rocar mesmo pequeno. Conversando com ele, ele disse que a ideia era rocar pequeno. E aí seguiu o lance do Eric, que é peão A6. O GM Iago ele roca, e depois do roque, o Eric Feitosa ele joga dama C8. A ideia de dama C8 é justamente com o bispo já colocar pressão em H3, né? Na coluna H3 aqui, porque esse bispo G2 está sozinho por enquanto. Então nesta posição aqui o Iago joga cavalo D5, e cavalo de F6 toma D5, peão de C4 toma D5, e agora cavalo para casinha E5, né? Então cavalo vai em E5, e o Iago joga o F4 atacando o cavalo, e aí o cavalo direto para G4, né? Aí quando o cavalo vai para G4, coloca aí os bispos em linhas de ataque, e aí bispo por bispo e rei por bispo, né? Seguindo então agora o lance do GM Iago, peão H3, e aí o Eric joga cavalo H6, e de novo colocando aquela pressãozinha, né? Dama e bispo de novo atacando a peça de H3, obrigando então o GM Iago jogar o rei em H2 para defender esse ataque. Então aí, depois de rei H2, o Eric então ele joga B6, peão B6, seguido então de peão E4 pelo GM Iago, e aí agora peão F6, e depois de peão F6, o Iago joga torre de AC1, e o Eric ele joga cavalo F7, né? Então o cavalo sai de H6 agora para F7, seguindo agora o lance peão D4 do Iago. Peão D4, né? Até o momento, tá vendo que a partida está praticamente empate, né? Para cada um, a barrinha está mostrando aí, não está bem definida quem tá ganho ou não. Então aí depois de peão D4,
as negras, né? O Eric joga dama D8 e neste momento de dama D8, a barrinha ali, ela dá uma subidinha ali, ó, e parece que as brancas estão melhor. E após o lance torre C2 do Iago, o Eric jogou bispo B5, né? A ideia do bispo B5 aqui do Eric é atacar o cavalo em E2. O Iago permite o ataque ao cavalo em E2, jogando o lance torre de F para C1. E aí o Eric toma o cavalo, dama toma bispo e segue o lance das negras em A5, né? E nesse momento a barrinha que estava dando uma vantagem bem ampla, ela já estava dando um pouquinho mais de vantagem para as brancas, elas começaram a baixar um pouquinho. E depois do peão A5, o Iago ele joga dama D3, seguido do lance rei G8 e D4 por C5, B por C5 e depois de B por C5, torre C4. E aí o Eric coloca dama B6, o Iago joga dama C3, o Eric joga dama A7 e aí o Iago começa a movimentar os peões, o peão da coluna H, né? Jogando agora H4 e nesta posição o Eric ele joga torre B4, mais um avanço do peão da coluna H. Nesta posição o Iago joga peão H5 e observe que a barrinha ela já desceu, né? Já está dando uma diferençazinha em relação às negras aqui. As negras parecem estar melhor já na posição. E agora, depois de peão H5, o Eric joga rei G7, e aí o Iago joga bispo H3, né? A ideia de bispo H3 é colocar o bispo em E6 para depois atacar o cavalo de F7. E aí o Eric, então, viu que não tinha perigo esses lances aí e jogou torre de F B8. E agora, observe que as pretas, né? A barrinha das pretas está gostando da situação das pretas e está mostrando uma tendência de vitória agora para as negras, né? E agora, depois de torre B8, o Iago joga bispo E6, e aí, torre por torre, B toma torre, e o Eric coloca dama B7. Dama B7 foi jogada pelo Eric, e o Iago jogou torre C2. E depois de torre C2, o Eric ele joga. Depois de dama B4, a ideia do Eric era propor as trocas das damas. O GM Iago não aceita a troca das damas e joga rei H3, né? A ideia de rei H3 agora não é legal para as brancas, porque nesta posição fica melhor para as negras. Depois de dama B1, com a ideia de atacar em H1, cheque e ganhando o peão de E4. Então, o Eric viu essa posição e joga dama B1. Jogando dama B1, o GM Iago ele tem que voltar o rei para G2. E voltando o rei para G2 agora, o lance do Eric foi simplesmente A4. Esse peão ele vai incomodar muito, porque não está sofrendo um ataque. Então ele está indo, está avançando e vai ficar muito forte. E aí o Iago joga bispo toma cavalo, né? Bispo toma cavalo F7, foi o lance do Iago. Só que interessante aqui é que o Eric ele não toma o bispo, né? A posição do Eric está tão confortável que ele se deu o direito de não tomar o bispo do GM e jogou simplesmente peão A3 agora, né? E agora fica muito forte esse ataque aí das negras. O Iago joga torre F2 e torre F2 está caindo o peão de E4, né? Então, o Iago joga torre F2 e após jogar torre F2 está caindo o peão de E4. Então, dama por E4, cheque. E agora o Iago defende com dama. Dama F3, o Eric dama toma dama. E agora, depois de torre por dama, tem o lance torre B2, cheque. Então o Iago joga rei H3 e após rei H3 cai o peão de A2. Segue o lance das brancas para bispo E8 e agora torre A1, torre F2, peão A2
E o Iago joga rei G1, né? E rei G1 é muito ruim, é tanto que a barrinha já deu vitória completa das negras, porque agora depois de torre G1 cheque, torre G1 cheque, o rei tem que tomar torre e o peão vai promover. Então foi o que aconteceu, torre G1 cheque, rei toma torre e peão A1 promove cheque. Rei para G2 e agora o lance dama D4, depois de dama D4, bispo B5, depois de bispo B5, peão de G toma H, e agora depois de peão toma H, torre E2, e depois de torre E2, rei F7, rei H3, dama D3, torre F2, dama D1, rei H2, dama G4, bispo A6, peão H4, G3 toma H4, dama toma H4, cheque, rei G2, dama G4, cheque, rei H1, peão H5, peão F5, peão H4, bispo B5, peão H3, rei H2, dama H4, torre F3, dama E4, torre mata H3, dama mata F5, torre G3, dama E5 cravando a torre, bispo D7, peão F5, rei H3, peão F4, e aí o GM jogou torre F3, Eric jogou dama G5, depois de bispo G4, rei F6, torre F1, rei E5, o GM abandonou a partida